Obrigada. Gente, eu não posso deixar de expressar a minha gratidão de ver essa moça aqui. É uma moça, tá, gente? Uma baby. Nem tanto, né, doutora Tiara? A gente se conheceu lá em Belo Horizonte, ela é uma amiga pessoal, e ela, de uma maneira tão gentil, ela topou esse bate-papo, né? Outubro Rosa é saúde da mulher, e ela tem muita propriedade, ela vai falar para vocês, vocês vão se encantar com a doutora Tiara. A ideia, pessoal, é a gente bater um papo de 30 minutos e depois a gente vai abrir para que vocês possam perguntar, tá? Fiquem à vontade. E aí também, se a doutora Tiara quiser falar mais um pouquinho, né, quiser passar esse tempo de 30 minutos, fique à vontade, viu, doutora Tiara? Porque eu tenho certeza que todas as perguntas, mesmo que elas não sejam contempladas agora, depois ela com certeza fará questão de responder para vocês, tá bom? Então vamos curtir esse momento. Então eu peço ao professor Gabriel que coloque a doutora Tiara em destaque e eu vou ficar aqui nos bastidores, qualquer coisa é só chamar. Obrigada, doutora Tiara, é com você. Então, bom dia novamente a todos, né? Meu nome é Tiara, eu sou oncologista clínica aqui em Belo Horizonte, né? Atuo no Grupo Oncoclínicas, que é até uma rede que possivelmente tem em Brasília também, e no Hospital das Clínicas, que é um hospital universitário aqui em Belo Horizonte, né? Como a Ju falou, eu tive a oportunidade, né, de ter uma experiência no exterior com a área de oncologia durante a minha formação. É uma área que eu adoro, assim, essa campanha de Outubro Rosa é muito gratificante, né? Hoje mesmo, à noite, eu vou dar uma aula para alguns colegas, mas eu gosto muito de estar com o público leigo, assim, é muito gratificante, sabe? Ver, assim, o interesse de vocês, né? E hoje eu trouxe uma apresentação falando justamente da saúde da mulher, vou compartilhar um pouquinho da parte científica, e alguma experiência que eu tive, que eu tenho também, né, até de alguns pacientes que autorizaram. Vou colocar minha apresentação aqui na tela cheia. Vamos lá. Então, vamos lá. Saúde da mulher, pode passar. Primeiramente, eu gosto de falar sobre a questão de sobrepeso e obesidade, né? Eu não sei se vocês abordam muito isso no curso aí, porque hoje a gente sabe que tem sido algo muito frequente, né? No Brasil, as estatísticas têm mostrado, assim, um aumento, né, do sobrepeso que a gente calculei pelo IMC de 25 a 29,9 e a obesidade que a gente classifica, né, entre classe 1, classe 2 e classe 3. E, além disso, um outro tipo de obesidade, né, que é aquela circunferência abdominal que a gente mede com a fita métrica, né, que é acima de 88 centímetros na mulher e acima de 32 centímetros no homem. Essa obesidade também ela é muito perigosa, porque ela indica um acúmulo de gordura, principalmente nessa região, que tá relacionado também com o aumento de colesterol, de placas cardiovasculares, né? Pode passar. E quais são os impactos, né, na obesidade na saúde, né? Principalmente essa que é abdominal, ela está associada à resistência insulínica, o efeito na glicose periférica, a utilização da gordura corporal, levando também ao diabetes, pressão alta, né? E a gente tem também a síndrome metabólica e associação com essas doenças cardiovasculares, que seriam essa tríade aí aliás, esses componentes que são a obesidade abdominal, hiperglicemia, aumento de colesterol e aumento da pressão, que são bastante influenciadores nos problemas cardiovasculares. Pode passar. E aqui, como que ela está relacionada com o câncer, né? Aqui, esse gráfico em inglês, ele mostra aqui no alto, essa curva bem ascendente, né? O câncer de endométrio, como ele está relacionado com o IMC. O IMC está aqui embaixo, né? E aqui nessa linha vertical, a gente tem o risco relativo. O primeiro câncer que aparece é o câncer de endométrio, porque além da obesidade estar relacionada com o estado inflamatório do corpo, ela também está relacionada com o aumento dos hormônios femininos, né? A gente acaba que tem uma conversão periférica na gordura, aumentando os hormônios femininos que nutrem alguns tipos de câncer, como o câncer de endométrio, logo abaixo aqui a gente tem o breast cancer, que é o câncer de mama. Depois chega o câncer de ovário, o câncer de colo um pouco menos, já o câncer de pulmão não tem relação com a obesidade. Mas além desses, né, a gente tem também
estudos que mostram que o câncer de rim, de esôfago, de estômago estão relacionados. Além disso, a gente tem alguns problemas, né, como problemas articulares, né, às vezes, principalmente nas senhoras, né, senhores também, começa a ter muito problema no joelho, né, e às vezes é um problema crônico, difícil de tratar, assim, até mesmo com né, tratamento cirúrgico, é difícil, né, e às vezes redução de peso, assim, eu falo por mim mesmo, às vezes 2, 3 quilos que eu tô a mais já começa a ter dor no joelho. Além disso, a gente tem a apneia obstrutiva do sono, né, que também está relacionado com a obesidade, né, e outras consequências da própria apneia, aumento de pedra na vesícula, aumento da gordura no fígado, né, e o próprio Covid que mostrou que a obesidade também é um problema de saúde, né, os pacientes, inclusive novos, com sobrepeso e obesidade, acabaram tendo desfechos piores quando contraíram o Covid, mostrando que é um problema de saúde, né? Pode passar. E aqui a gente tem, né, quando que a gente tem que começar a intervir, né? Quando o IMC começa a ficar entre 24,9 e 30 e a pessoa não tem problemas como riscos da doença cardiovascular, por exemplo, aumento de pressão, diabetes, né? Aí a gente tem que começar a orientar para parar de ganhar peso, né? Já naqueles que têm o IMC mais alto, né, nesse valor também, mas que tenham fatores de risco para a doença, que tenham pressão alta, apneia obstrutiva do sono, que já tenham problemas articulares, né? Aí a gente já tem que começar a intervir não só para não ganhar peso, mas para perder peso, né? Com a dieta, atividade física e mudança comportamental. Pode passar. E aqui os alimentos que a gente deve restringir ou evitar, né? Por exemplo, o açúcar, né? Principalmente o açúcar refinado, ele está muito relacionado aí ele entra como alimentos ultraprocessados e eles estão relacionados com câncer, principalmente de intestino. A bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica, a gente, para o caso do câncer, a gente não tem um limite seguro. Se eu falar assim, você tomar uma tacinha de vinho por dia aumenta o risco de câncer, a gente não sabe exatamente quanto que aumenta, mas pode aumentar sim. Até na última aula que eu dei foi sobre isso, uma pessoa virou, mas aquela dieta mediterrânea que a gente toma um vinho tinto, né? Eu confesso que eu adoro tomar um vinhozinho. Mas, assim, da parte do câncer, de fato, a gente não tem um limite seguro, mas para o colesterol, essa recomendação de tomar com moderação ajuda sim. A carne vermelha, que a gente deveria restringir aí a 500 gramas por semana, né? Também para prevenir principalmente o câncer coloretal. A carne processada, né? Que é salsicha, linguiça, enlatado, embutido, isso aí faz muito mal, acho que deve ser mais a exceção mesmo da nossa dieta do que fazer parte, né? E as gorduras saturadas e trans também presentes nos alimentos ultraprocessados. Passar. E o que a gente pode melhorar, né, da nossa alimentação? A gente tem até no site do INCA, né, um roteiro completo, né, mas assim, as dietas ricas em fibras, os grãos integrais, né, noz, avelã, castanha, pistache, né, isso aí ajuda muito, sementes, né, a gente tem até hoje já de uma forma mais disponível, mais fácil, assim, em lojas de produtos naturais, até mesmo no supermercado, né? Semente de girassol, abóbora, gergelim, amendoim. Às vezes é uma opção de lanche para levar no trabalho, para quando for ficar mais tempo fora de casa, né? E as frutas, verduras e legumes in natura, né? Que também são muito bons, né? A gente tem que ter no mínimo 5 porções por dia, cerca de 400 gramas de frutas e vegetais, né? Por exemplo, sem amido, né? Por exemplo, espinafre, bertalha, agrião, couve, né? E aí as outras vai balancear de acordo, né, com a recomendação nutricional individualizada, né? Aqui ele coloca que a porção equivale a mais ou menos aquilo que cabe na palma da mão, né? Dando mais ou menos 80 gramas, então 5 por dia, 400 gramas. Pode passar. E quais são os benefícios da atividade física, né? Ela reduz o risco de hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, né? Doença cardíaca, derrame,
reduz o colesterol, triglicérides, melhora a cognição, reduz o risco de demência, reduz a ansiedade, depressão, melhora o sono e melhora a saúde óssea. Eu gosto muito de atividade física, né? Sempre tento, minha rotina é muito intensa, então eu sinto muito cansada quando eu não consigo fazer. Até na época que o Covid aqui em Belo Horizonte a gente fechou tudo, fechou inclusive a academia, e foi um período que eu me sentia muito cansada, tive muito sono. E aí, graças a Deus, a academia, por um período, fez a aula online para a gente poder ainda se manter. E eu já senti melhor, ainda que online, né? Não é melhor, mas já ajuda bastante para a gente não perder esse ritmo aí. Pode passar. E até em grupos especiais, né? Às vezes a gente fica com receio, será que alguma pessoa que tem alguma comorbidade pode fazer atividade física, né? Não só pode, como deve, né? Claro que com orientação médica, com uma supervisão, né? Por exemplo, no caso dos idosos, né? Melhora o condicionamento físico, a força, a flexibilidade, ajuda a manter a independência, né? Reduz as quedas, inclusive o risco de ferimentos por queda, né? Então, quando a pessoa cai, ela já sabe mais ou menos se proteger quando ela está mais ativa, né? No caso das grávidas, reduz o ganho de peso, o diabetes gestacional e a depressão pós-parto. Nas doenças crônicas, reduz o risco e a mortalidade por todas as causas e aumenta a qualidade de vida. E nos pacientes oncológicos que eu trabalho, reduz a fadiga associada ao tratamento e melhora a autoestima. Hoje, coincidentemente, aqui eu estou aqui do consultório, eu tenho um paciente de 85 anos que tem câncer de próstata, com metástase óssea, até estou falando porque ele me autorizou a falar. E ele faz personal trainer há 3 anos. Ele gosta muito do personal dele, faz 3 vezes na semana. Ele me mostrou um vídeo hoje de quando ele começou a fazer, a dificuldade que ele tinha para levantar e sentar numa caixa, assim, sabe? E hoje ele levanta 10 quilos aqui no quadril, com metástase óssea, né? Então, como que um exercício bem supervisionado pode ajudar na qualidade de vida, né? E até, inclusive, como eu falei, reduzir a fadiga associada ao tratamento, né? Claro que é um espaço adequado, né? Assim, evitar sol forte, evitar atividade extenuante, mas com supervisão, acredito que o benefício sempre está aí. Pode passar. E nunca é tarde para começar a se exercitar. Os estudos demonstram que indivíduos sedentários que começam a fazer atividade física aos 80 anos ainda vão melhor do que aqueles que não começam a partir dessa idade, né? Então, se eu pegar uma pessoa de 80 anos, começou a fazer atividade física, ela ainda assim tem um benefício comparando com outros de 80 anos que permaneceu sedentário. Pode passar. Agora, falar um pouquinho aqui de uma outra área, que é a questão do sono, né? Que a gente tem neurônios, né? Que são do ritmo circadiano, e que eles regulam todo o nosso processo metabólico, né? O ciclo do sono e vigília, e os nossos tecidos são todos conectados por meio, né, de um bom sono também. E que isso tudo está relacionado até com a rotação da Terra, né? Coisas que mecanismos bem elaborados que influenciam o metabolismo do músculo, do fígado, da glândula adrenal, do rim, do sistema imune, coração, pâncreas, etc. Pode passar. E algumas coisas da nossa vida moderna têm interferido, né, com a questão do sono, né? Hoje menos, mas a questão da viagem com fuso horário diferente, a exposição à luz artificial no trabalho, né, o ritmo de plantão noturno, alterações genéticas que já tem uma predisposição de alteração do relógio interno, né? A gente tem um pigmento, né, que tem um fotopigmento no fotorreceptor da retina, que absorve a luz, né? E quando a gente usa muito esses dispositivos eletrônicos, né? Celular, computador, principalmente à noite, já acaba gerando um estímulo que pode atrasar, desregular os ciclos circadianos e aumentando os distúrbios do sono. Pode passar? E isso influencia, né? Por exemplo, né? A gente já sabe que a úlcera péptica, às vezes, ela tem mais predileção de dar ataque durante a madrugada, as crises epiléticas, né? Também nesses horários. Então, os ataques, né, de asma, todo o nosso metabolismo ele é regulado por isso. Então, é importante também a gente preservar, fazer de tudo para preservar um bom sono. Pode passar.
Então, assim, essa exposição à luz em horário inadequado pode comprometer a nossa performance, né, cognitiva, né? Pode, inclusive, alterar a questão da alimentação, predispor à obesidade, diabetes, né? No caso, quando viagens com fusos horários muito diferentes, sabidamente pode alterar o nosso ciclo do intestino. E algumas doenças neurodegenerativas e psiquiátricas, elas mostram como que os neurônios, né, quando eles estão comprometidos, atrapalham a regulação do sono, né? Às vezes, alguns tipos de demência, eles começam com a pessoa tendo alteração do sono, começando a ter ficar mais acordada de noite, ficando de dia com mais sono. Então, a importância é que o contrário também é verdadeiro, né? Quando os neurônios também não estão funcionando muito bem, pode ter essa desregulação. Inclusive, tem estudos que mostram, né, foi feito com enfermeiras que trabalhavam muito em regime de plantão noturno, que elas tinham um aumento da incidência de câncer de mama. E alguns casos, alguns estudos também mostram que até o câncer coloretal também pode estar relacionado com esse caso. Pode passar. Com relação ao tabagismo, né, também que é a principal causa de câncer prevenível, né? Ele é responsável por 21% do total de mortes por câncer do mundo, né? Não só, por exemplo, de intestino, mas também colo de útero, né? Vários outros tipos de câncer que são relacionados, né? E a metade dos tabagistas morre por doença relacionada ao cigarro, né? Então, mesmo que não seja câncer, né? Por exemplo, problemas cardiovasculares, AVC. Então, uma pessoa que fuma, ela perde em média 13 anos de vida, né? Um impacto muito significativo. Pode passar. Outra questão de saúde aqui é relacionada a um vírus, né? O vírus HPV, que ele é sabidamente relacionado ao câncer de colo uterino, câncer de vagina e vulva, câncer de canal anal, câncer de cabeça e pescoço e câncer de pênis. Pode passar. Então, assim, ele é o principal, cerca de 99% dos casos de câncer de colo uterino estão relacionados com esse vírus, né? E por isso a gente tem o programa de rastreamento, que é por meio do Papa Nicolau, que ele é indicado em mulheres, né, entre 25 e 64 anos que já iniciaram a vida sexual. Ele deve ser feito com a periodicidade de a cada 3 anos, né? Antes dos 25 anos, em geral, não é necessário fazer, porque é muito raro, assim, mesmo que já tenha tido exposição à vida sexual ativa, essas lesões, elas, em geral, muitas vezes, ele já desencadeia alguma lesão, mas muitas vezes ela regride, né? E após os 64 anos, aí tem que considerar o benefício de continuar fazendo nessa frequência. Agora, a consulta ginecológica, ela é importante também, não só para o câncer de colo uterino, mas para a prevenção de outras doenças, avaliação. Pode passar. Então, a gente tem hoje, né, pelo Programa Nacional de Imunização, a vacina disponível para meninos de 9 a 14 anos. Caso chegue aos 15 anos, pode completar essa dose. E para meninos também de 11 a 14 anos. Para indivíduos de 9 a 26 anos, né, que sejam imunossuprimidos, por exemplo, com HIV ou AIDS, pacientes oncológicos com quimioterapia, radioterapia, pacientes transplantados de órgãos sólidos. Em março desse ano, foi inclusive ampliado para as mulheres imunossuprimidas até 45 anos. E mesmo as mulheres que tenham sido vacinadas, elas devem continuar fazendo os exames de rastreamento. Pode passar. Agora, sobre a prevenção do câncer coloretal, né? A gente tem também uma doença que a gente pode fazer um rastreamento com sangue oculto nas fezes anual, a colonoscopia a partir dos 45 anos na população que não tenha fator de risco aumentado, né? Até recente, isso foi recente, essa mudança, aqui no Brasil era 50 anos, a sociedade americana já era 45, e esse ano já foi estabelecido que aqui no Brasil também há benefício de começar a colonoscopia de rastreamento aos 45 anos, mantendo a cada 10 anos, né, até completar 75 anos, ou dependendo da expectativa de vida, né, pode até ser ampliado. Agora, na presença de sintomas suspeitos, já deve ser iniciado esse rastreamento, essa avaliação, na verdade, né, por exemplo, sangramento visível, né, nas fezes, perda de peso, dor intestinal que não melhora, né? E agora, se for o caso, né, de ter famílias que tenham tido
câncer principalmente de intestino, mas também no caso de ovário, endométrio, mama ou tireoide, por 40 anos, aí tem que começar 10 anos antes dessa familiar que começou com esse caso, né? Por exemplo, teve um familiar que teve de primeiro grau com 36 anos de câncer de intestino. Então, o ideal é começar colonoscopia com 26. E os pacientes que têm doença inflamatória intestinal, por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, né? Eles devem também iniciar o rastreamento a partir de 7 a 10 anos que eles começaram com esse diagnóstico e tratamento da doença. Lembrando que a colonoscopia também, ela é um exame que é de rastreamento, mas muitas vezes ele já também é preventivo, porque retirando, às vezes, um pólipo pré-maligno, né? Esse pólipo ele pode não evoluir para o câncer. E agora o câncer de mama, né? Rastreamento e quando suspeitar. Então, a mamografia, aqui no Brasil, ela está recomendada de 50 a 69 anos a cada 2 anos, que é uma recomendação que segue da OMS. E aqui a gente tem, né, eu gosto desses modelinhos dos limões aqui, porque tem algumas alterações que a gente pode ficar atenta, né, para evitar de ter, né, surpresas, né, por exemplo, que a pele mais endurecida, né, a mama que tem algum sulco que não tinha antes, né, o mamilo com alguma ferida, crostra, a mama ficar inflamada, com dor, né? Sair secreção com sangue, ficar ondulada, né? Ficar com uma nodulação, ficar com vascularização evidente, né? Esse segundo limão aqui para de baixo, afundar o mamilo, deformar, a pele ficar, tipo que a gente fala, casca de laranja, né? Ela fica muito espessa, ou às vezes um nódulo projetando ou até na palpação um nódulo que possa ser sentido. Pode passar. Os fatores de risco que podem estar associados ao câncer de mama são principalmente a idade que começou a ter filhos, né? Normalmente a gravidez, né? Antes dos 30 anos, ela é protetora para evitar o câncer de mama. A amamentação também até os 2 anos de idade da criança, sendo exclusiva até os 6 meses, também protege a mãe contra o câncer de mama, né? E as crianças contra a obesidade infantil. A terapia de reposição hormonal, hoje a gente sabe que ela pode estar relacionada com o câncer de mama, principalmente com os mais prolongados, após 4 anos, né? E algumas próteses estéticas também, elas estão relacionadas não a um tipo de câncer comum, sabe? Mas a um tipo mais raro de linfoma. É raro, mas pode vir acontecendo a presença de alteração, tem que ser suspeitado. Pode passar. Aí, alguma pergunta que colocaram para mim sobre a questão do autoexame, né? Porque eu, pelo menos, quando eu era mais nova, eu via muito na televisão, assim, a Cássia Kiss, né? Deixa eu ver quem mais que eu já via, Fafá de Belém, fazendo campanhas, né, sobre o autoexame, né? E até lá na minha academia também eu já vi que colocaram lá uma vez, faça o autoexame, né? E o que acontece? Não é que não possa ser feito, mas... Olha... Vou passar um minuto, vou pedir para você desmutar de novo, porque o áudio acabou mutando. Ah, tá. Aí, joia. Eu paro aonde vocês pararam de me ouvir? Nesse slide? Pode começar de novo, doutora Tiara. Aí os estudos mostram, né, que o câncer, acho que a partir daí fica legal. Então, é uma dúvida que muita gente tem, né? Questão do autoexame, assim, como eu disse, eu já né, na televisão eu vi algumas campanhas e hoje a gente não tem mais, né? Antes a gente via a Fafá de Belém, a Cássia Kiss fazendo propaganda, né, sobre o autoexame como algo preventivo, né, do câncer de mama. E por que hoje não tem sido feito, né? Porque é um pouquinho controverso a questão do autoexame, né? Ele não consegue detectar o câncer muito inicial, mesmo quando ele é feito pela própria pessoa, quanto por um profissional de saúde. Com as campanhas de mamografia, esse rastreamento consegue detectar o tumor numa fase inicial. Então, a gente não pode substituir um pelo outro, né?
E a maioria das mulheres que descobrem o câncer de mama, elas descobrem muitas vezes assim de uma forma, vai tomar um banho, vai trocar de roupa. Pelo menos para mim é bem claro isso, porque a queixa é essa mesmo, assim, ela não fala, eu fiz o autoexame, não é normalmente assim, ela detecta, né? Ela sente algo estranho e já procura, né? Então, assim, agora é muito importante a mulher conhecer como é seu corpo mesmo, né? Então, assim, como que é a aparência da mama, a textura, né? Agora, se tiver alguma alteração, reportar para o profissional de saúde. Eu tive até uma amiga que ela era magra, né? E ela teve um câncer de mama que não era bem na mama, ele era na direção da axila. E ela falou, nossa, na hora que eu vi aquilo, eu sabia que tinha algo alterado, porque eu conheço muito bem o meu corpo, né? Então, assim, ele não é recomendado como rotina, tá? Ele não entra, assim, eu vou falar assim, que vai reduzir. Mas, assim, é importante a mulher conhecer como é a sua mama. E também a sociedade americana, ela fala que não é que não possa ser feito. Eles não falam que não é indicado, né? Agora, se a pessoa se sente confortável de manter uma vigilância, né? Claro que sempre, se ela vê algo alterado, ela tem que ir no profissional de saúde. Mas isso aí, só para deixar um esclarecimento de por que hoje não é algo que se bate tão forte no autoexame de mama, tá? Pode passar. Outra questão é o cuidado com a pele, né? A gente sabe que hoje a vitamina D tem sido bastante sacrificada e quase todo mundo tem vitamina D baixa, né? Justamente porque também a gente tem que contrabalançar contra essa questão do câncer de pele, né? Que está relacionado à exposição solar excessiva sem proteção, principalmente no período de 10 a 16 horas. Pode passar. E agora com essa questão da pandemia, né? Eu não sei, acredito que em Brasília esteja um pouquinho melhor, aqui em Belo Horizonte também a gente está um período um pouco mais tranquilo, né? Mas foi um período muito difícil para todo mundo, né? Trouxe aí estresse, confusão, né? Ansiedade. Então, é importante conhecer que são sentimentos que podem acontecer nesse contexto, né? O que é importante falar com as pessoas de confiança, manter a tecnologia, usar a tecnologia a nosso favor, né? Como até eu citei aqui, a própria academia que eu faço, por um período ficou online para a gente continuar se exercitando, né? E quem está ficando ainda mais em casa, tentar ajustar a dieta, o sono, atividade física, não abrir mão. Evitar de usar algum tipo de droga, né? Por exemplo, até a bebida alcoólica mesmo, né? Para lidar com as emoções, né? E tentar buscar as informações seguras, mas sem se focalizar em notícias muito sensacionalistas que possam afetar, né, a sua saúde mental, muito depressivas, né? Pode passar. Então, essa questão de muitas vezes vai ser necessário também recorrer a um profissional de saúde, da área de saúde mental, né, um conselheiro, fazer um plano de ajuda com relação à necessidade física e mental, né? Ver que identificar essa necessidade, quando tiver, procurar ajuda, né? E outras estratégias, né, que possam ajudar nessa questão, que são coisas que às vezes possam direcionar a mente para coisas que você gosta de fazer, né? Por exemplo, jardinagem, horta em casa, habilidade manual, né? Cada um sabe, de acordo com o seu contexto, né, anterior de vida, o que é bom fazer e seguro. Pode passar. Bom, era isso, né? Agora eu vou abrir para a gente ter um bate-papo aí. Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Aqui eu vi que tem uma pergunta, tá? Dizem que todos teremos câncer. Isso é inescapável, o envelhecimento? É isso mesmo? Como prevenir ou retardar a situação? Todos não, né? Isso tem a ver com vários fatores. Tem a ver com a genética, né? Principalmente nos cânceres que são detectados em pessoas mais novas, abaixo de 40 anos, né? O fator genético a gente não consegue mudar, mas o estilo de vida consegue sim, né? Acho que algumas coisas eu já abordei aí, que são principalmente da alimentação, evitar os ultraprocessados, né? Tentar ter uma dieta com frutas e verduras mais in natura, a atividade física, manter o peso adequado, né? E fazer os programas de rastreamento.
de fato, assim, com o envelhecimento aumenta um pouco a chance, né? O câncer de mama, por exemplo, ele é mais frequente com o aumento da idade, apesar de que também com o aumento de idade ele começa a ter um perfil, em geral, menos agressivo, né? Que é aquele que tem, às vezes, um receptor hormonal positivo, que, às vezes, muitas vezes nem operou e nem precisa de fazer quimioterapia, né? Diferente de numa mulher mais nova, que, às vezes, é um tumor mais agressivo mesmo. Mas, assim, tem a nossa parte que a gente deve fazer, evitar o cigarro também, né? Evitar o álcool. Pessoal, bom, se vocês quiserem fazer perguntas, quiser levantar a mãozinha aí, abrir o microfone, fiquem à vontade. Aqui eu já estou deixando aqui meu agradecimento, porque tão esclarecedor todas essas coisas, né? A doutora Teara já começa falando da obesidade, a gente, caramba, então a gente precisa tanto tomar cuidado com esses maus hábitos, né? Com a alimentação errada, com a importância de exercício físico, e aqui nós temos um grupo privilegiado, que é muito consciente de todas essas coisas, né? Mas como a gente se cuidar e como causar impacto nas pessoas, para que as pessoas também procurem um hábito de vida saudável. A gente teve um bate-papo super legal com uma nutricionista essa semana, e ela comentou muito sobre isso, a gente conversou bastante sobre essas coisas, então, como é importante esse trabalho da prevenção, né, doutora Teara? Então, assim, quando a gente chega nesse diagnóstico, tem um câncer já instalado, nossa, você recebe a notícia, fica triste, dá um down, não sabe o que fazer, e aí, para começar um exercício físico, para ter uma alimentação saudável, para, tipo assim, nossa, eu tenho que ter consciência que eu vou enfrentar uma guerra, e aí eu tenho que estar preparado para aquilo, né? É muito difícil, né? Muito difícil, né? Então, é tão importante essa prevenção. Então, eu tenho aqui uma pergunta, não sei se alguém gostaria de perguntar, mas eu quero, depois a Nina, tá, Nina? Eu vou só fazer essa pergunta e depois a gente já passa para você, tá bom? Obrigada. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, doutora Teara, você falou do sono, né? Que é muito importante, um sono restaurador, aquele sono da noite toda, né? E uma coisa que os meus alunos, eles reclamam muito e relatam muito, na verdade, é que eles sentem muito sono durante o dia. E aí eles querem tirar aquele cochilo, né? Só que aí quando cochila, aí à noite já não é legal. E aí acorda já cansado. Então, você teria alguma orientação para falar sobre isso, para que esse sono, principalmente nos idosos, né, seja mais restaurador, seja mais contínuo? Enfim, queria te ouvir. É comum, com o aumento da idade, ter um pouco menos de sono no período da noite, né? O sono acaba sendo reduzido e isso é fisiológico, não é uma patologia, né? Não é uma doença isso. O que acontece é que, às vezes, durante o dia, tá, né? Porque eu não tenho tempo para dormir durante o dia, mas um dia talvez terei. A gente acaba aproveitando esses escapes, né? Tipo, após o almoço, né? Que dá aquela preguiça, né? Então, não é errado dormir esses horários, mas se você percebe que isso está interferindo no seu sono noturno, aí é o ideal que faça algo para evitar de dormir durante o dia, né? Porque tem gente que dorme bem à noite, consegue tirar uma siesta, tarde, tudo bem. Mas se tiver interferindo no outro, então tentar, nesses horários, né, aproveitar e fazer um esforço para ficar acordado. Além disso, a questão da atividade física regula o sono, né? E a outra coisa é porque a gente hoje, né, a gente leva muito o celular para a cama, computador, né? E esse estímulo da luz, né? Como eu falei, a luz azul desses aparelhos, né? A própria mente que fica muito acesa também, eles acabam interferindo no nosso sono à noite. Então, também, se for uma coisa que está atrapalhando, tentar restringir para horários mais cedos, né? Ficar ligado, né? É isso aí. Nina, por favor, nossa ovelha rosa, tá linda de rosa. Abre aí o seu microfone, por favor, com a palavra. Posso fazer a sua pergunta. Peraí, que vai chegar um recadinho aí para você abrir aí o seu microfone. Pronto. Chegou? Isso, abri. Obrigada. Então, com essa pandemia, doutora, a gente fugiu de hospital, fugiu de exame, né? Então, essa pandemia não matou só de Covid, não, né? Muitas outras doenças que a pessoa evitou no hospital, né? Ir para o hospital, ir para a clínica para fazer os seus exames
periódicos, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, o nódulo que a gente palpa, ele é mais perigoso do que aquele que é detectado pelos exames? Esse palpável, quando você chega a palpar o nódulo é porque ele está mais perigoso? É porque ele é mais, assim, agressivo? Boa pergunta, né? O que acontece? Quando ele já é palpável, em geral, ele já está num estágio um pouco mais avançado. Porque o que acontece, né? O câncer, a cura dele está muito relacionada também ao estágio. Não é que uma pessoa que tem o diagnóstico no estágio mais avançado não possa ficar curada, né? E esse estágio ele tem uma relação com o tamanho do tumor e a presença de linfonodos, né, que são gânglios, principalmente no caso da mama, que vão para a axila, e às vezes, quando eles estão acometidos, né, positivo para o câncer, quer dizer que o tumor já não está só na mama, ele está um pouquinho mais avançado. Mesmo assim, é possível ser curado? Sim. Agora, aquele que é detectado no rastreamento pela mamografia, né, que às vezes nem é palpável, às vezes ele está no estágio 1, né, ou às vezes ele ainda é in situ, então é mais fácil de o tratamento ser bem sucedido, e muitas vezes vai precisar de menos tratamento até. Às vezes nem precisa de quimioterapia, dependendo do tamanho do tumor, né? Às vezes é só remoção cirúrgica. Então, nesse caso, influencia sim. Por isso que essa questão do autoexame, ela já não é que ela não possa ser feita, mas é porque, às vezes, se o tumor já é palpável, ele já não é tão inicial. Mas, mesmo assim, pode ser curado, né? E até o tumor inicial também, dependendo do tumor, ele pode ser um pouco mais agressivo também. Então, é caso a caso. Hoje, câncer de mama, a gente sabe que não há um tipo só de câncer de mama, há um leque né, que vai desde alteração molecular, receptor hormonal, marcador de membrana, né? Então, cada caso é um caso mesmo. Acho que é isso, né? Sobre a questão do tamanho, acho que é isso mesmo. Então, acaba que essa questão é porque tem a ver com o estadiamento, a questão da chance de cura e agressividade. Certo, não, bem respondida, gostei. Muito obrigada, viu? Obrigada, Nina. Está ótima. Legal, obrigada. Eu vou chamar a Neuza agora para fazer uma pergunta. Chegar um bocadinho aí. Isso, obrigada. Pode falar. Obrigada, professora Ju. Eu quero parabenizar a doutora que está aqui falando conosco, sempre trazendo, né? É importante essas informações, são importantes. Mas, assim, eu sempre faço mamografia, mas eu tenho um receio muito grande. Porque é o seguinte, primeiro que a mamografia é algo que acaba com a nossa autoestima, amassa assim, o peito, amassa. Eu costumo dizer que está fazendo hambúrguer do nosso peito, porque é exatamente isso, parece que o mamilo vai abrir assim, sabe? É um negócio horrível, horrível mesmo. Mesmo assim, as mulheres que têm essa compreensão da importância da prevenção, elas vão e fazem. Mas eu tenho uma outra preocupação, que será que realmente não há impactos negativos daquela irradiação da mamografia no nosso organismo? Tem alguns estudiosos que falam que há, inclusive, outros métodos que não a mamografia. Aí eu queria ouvir a senhora também sobre isso. Obrigada. Joia. Então, a mamografia, a carga de radiação dela é parecida com a do raio-x, que é mais baixa, né? É claro, assim, que todo exame, né, a gente sabe que não é totalmente inócuo, principalmente quando eles são invasivos e tem uma carga de radiação. Não chega a ser, né, igual uma pessoa fazer uma tomografia e fica fazendo várias tomografias. Aí a carga pode ser realmente alta, né? A da mamografia é baixa, e o que a gente considera que o custo-benefício em nível de resultado para a saúde, ele compensa essa exposição, que é muito baixa, a radiação compensa. Porque aí retirar o tumor numa fase inicial previne a mortalidade, né, pelo câncer de mama. Outros exames que a senhora me perguntou são possíveis, sim, mas não a nível de rastreamento, porque rastreamento a gente pensa a nível de população, né? Quais que são aqueles que têm benefício para a redução, detecção
e tenho também um custo-benefício interessante. No caso, por exemplo, de mulheres mais novas, né, que a mama é muito densa, a mamografia, às vezes, ela não é boa, às vezes ela pode, inclusive, ocultar um tumor porque a mama é muito densa e o nódulo não fica bem visível na mamografia. Nesse caso, muitas vezes, a gente vai pelo exame clínico e ultrassom de mama. Em alguns casos também a gente faz ressonância, né? Também, como eu disse, ela não é empregada em nível de rastreamento para muitas pessoas. Inclusive, a ressonância ela não tem radiação também, ela vai por outro mecanismo, né? Que é a acústica. E também para algumas populações de alto risco, ela pode estar indicada sim. Então, é interessante ver com o médico qual que é a indicação para cada caso. Por exemplo, né? Para câncer de pulmão, pacientes que são tabagistas, com uma carga tabágica de 30 anos máximo, a tomografia de baixa dosagem de radiação ela é melhor do que o raio-x para nível de rastreamento. Então, esses estudos são baseados em qual benefício que aquele exame oferece a nível populacional e de acordo com a população que você está avaliando. Se é uma população de risco médio, igual a maioria da maioria das pessoas, se é uma população de alto risco, se é de acordo com a faixa etária. Então, os exames são indicados, direcionados. Exames como esse, o nome deles, eles são complementares. Então, eles são complementares a uma boa anamnese e o exame físico também. Neuza, contemplou? Legal, obrigada, Neuza, pela sua participação. Eu vou convidar a Vânia agora para fazer uma pergunta. Vânia, você consegue abrir aí, por favor? Só clicar aí, o áudio. Isso, agora abri. Obrigada. Doutora, bom dia. Bom dia. Muito boa a sua palestra. Agora, eu queria saber o seguinte, doutora, em relação ao câncer de pele, que às vezes a pessoa não dá aquela atenção que deveria dar, uma lesão muito pequena, praticamente insignificante. Então, duas coisas que eu gostaria de saber. O diagnóstico, quando é que é necessário fazer uma biópsia, e qual é o tratamento que normalmente se faz para esses cânceres de pele, assim, que, vamos dizer, está mais na fase inicial, né? É aquele que chama menos atenção, qual é a atenção que a gente tem que ter em relação a eles. E os tratamentos que normalmente se faz. E obrigada pela atenção. Joia. É o seguinte, né? O câncer de pele, a gente tem que ficar atento, principalmente a lesões novas, né? Que não tinha antes e apareceram, que sejam mais escurecidas ou irregulares, né? Toda vez que se detectar algo que não tinha antes na pele, tem que passar pela avaliação do dermatologista. E aí ele tem, inclusive, um aparelho, que é o dermatoscópio, que ele consegue ampliar para ver se é uma lesão que pode ser só acompanhada, ou se tem que ser retirada para biópsia, ou retirar com uma margem maior, né? Do câncer de pele, a gente tem alguns que são bastante frequentes, que são o câncer basocelular e o escamo celular, que estão relacionados, né, também à exposição solar mais crônica, né? Às vezes a gente vê muito aquela pessoa que trabalhou no interior, sem proteção, né? E a gente tem um câncer que é um pouco mais agressivo, que é o melanoma, e ele já está mais relacionado à exposição esporádica ao sol, que é aquela pessoa que vai na praia e toma aquele sol de uma vez, né? E ele, nos homens, ele é mais frequente na região do tronco, que é justamente quando ele vai para tomar sol e fica sem a camisa, e na mulher é na perna, que às vezes usa uma saia, toma um sol mais forte, né, nessa região. Então, eles são mais agressivos, mas eles são menos frequentes. E aí, o tratamento de todos os cânceres, quando é câncer mesmo de pele, seja o escamo celular, basocelular ou melanoma, o tratamento passa pela cirurgia. Agora, se vai precisar complementar com outros tratamentos, é mais frequente precisar no caso do melanoma. Mas aí pode ser que precise de quimioterapia, imunoterapia, mas aí também é caso a caso, né? O risco é maior para as pessoas de pele clara, olho claro, né? Mas aqui a gente mora num país tropical, então o sol forte ele pode dar realmente, e até em pessoas negras, elas podem ter algum tipo de câncer de pele, às vezes, né, na palma dos pés, na planta das mãos, né? Então, lesões, às vezes, até descoloridas também, tem que chamar atenção. Basicamente, tudo que é novo, né, a gente tem que estar atento e procurar o dermatologista para avaliação. Sim. Muito bom, obrigada, Vânia, pela sua participação.
Alguém Obrigada. mais gostaria de falar? Sandra, você que começou com uma pergunta, a doutora Petiara fez a gentileza, né, de ler, foi contemplada, quer fazer algum complemento? Sim, Fica à vontade. agradeço muito os esclarecimentos. Eu queria perguntar sobre o que ela mencionou em relação ao benefício do exercício físico, mesmo num paciente já com câncer, né? A senhora mencionou aí o caso do senhor lá de 80 anos, mais de 80 anos, eu não lembro qual bem a idade, e que seria benéfico em relação a reduzir a fadiga. Mas como é que você estimula a pessoa a se movimentar, a fazer o exercício com alto grau de fadiga durante um tratamento? Qual é o limite que você tem para isso? Olha, tem algumas fases de tratamento, né, que pode realmente interferir mais, por exemplo, a quimioterapia, né, inclusive a quimioterapia, dependendo da fase do ciclo, ela pode baixar muito a imunidade, então, às vezes, é bom durante algumas datas, né, que a gente já sabe, mais ou menos, evitar de ficar exposto ao ambiente mais, mesmo na época que não era de Covid, evitar ambientes mais aglomerados, né, para o risco de bactéria, vírus. Espaço aberto é melhor, evitar o sol forte também, que a pele fica sensível com a quimioterapia, com a rádio. Com a rádio também, ele pode ter uma sensação de cansaço maior. Então, nada extenuante, né? De acordo com o condicionamento da pessoa, de preferência orientado, né? Por exemplo, alguns tipos de câncer que podem dar metástase para o osso, né? Pode, inclusive, aumentar a fragilidade, o risco de fratura, inclusive, que a gente chama de patológica, que é sem o esforço, né? Às vezes, um mínimo esforço fraturar o quadril, fraturar o fêmur, né? Se tiver metástase lá. Então, tem que ser tudo muito bem orientado. Quando eu tenho um paciente que tem metástase óssea, eu peço para o ortopedista liberar, que foi o caso desse meu paciente, né? E eu até falei com ele, ele falou, não, mostra meu vídeo lá, só que eu não tinha o pré e pós hoje, falou que eu ia mandar depois. Mas ele faz hoje um tratamento com remédio que nascida aqui, Ana, que tem metástase. Ele faz um bloqueio hormonal, uma medicação oral, o PSA dele está super controlado, né? Está com a doença controlada, mas tem o cometimento dos ossos e o ortopedista liberou, e ele faz com um profissional, ele elogia muito esse personal trainer dele, que conhece muito bem o corpo dele, então foi algo que foi orientado, gradual, né? Com exercícios direcionados. Então, vai muito de caso a caso, né? Talvez se não tiver metástase óssea, não precisa ter tanto zelo com essa questão da fratura. Mas, às vezes, vai precisar de considerar o limite da pessoa de não ficar extenuada, né? Porque até dentro dos quimioterápicos que a gente usa, alguns chips para câncer de mama pode afetar o funcionamento do coração. Então, tem que, às vezes, fazer um ecocardiograma, uma avaliação cardiológica. Então, é bem orientado, mas de uma forma geral, praticamente todos os pacientes têm algum benefício, sim, né? Sendo bem orientados de acordo com a questão do condicionamento direcionado. Excelente pergunta, muito obrigada. Sandra. Obrigada, Sandra. Porque é isso, né, doutora Tiara? A gente precisa, uma vez que foi diagnosticado, né, que tem toda essa questão envolvida, até da saúde emocional, é muito interessante você buscar uma equipe multidisciplinar que te abrace, né, se possível. Então, eu estou com um médico, eu estou com um professor de educação física, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, porque aí sim, diante de um quadro que é extremamente delicado, né, seja em que nível for, porque como que você vai medir a notícia de uma pessoa que recebeu, está no início, estou com câncer de mama. Eu tenho alunos assim, que só de receber o diagnóstico, no início, entrou numa depressão tão profunda que se agravou a doença. Olha que loucura, né? Então, é preciso um suporte mesmo. Então, aqui, vocês são privilegiados, porque vocês têm acesso à informação, vocês têm profissionais de confiança. O que o Circuito de Equilíbrio Platness faz é isso, é convidar outros profissionais, porque nós sabemos que vocês são seres biopsicossociais, a saúde é num todo, é nessas esferas todas, não é só no físico. Então, se vocês não se cuidarem de uma forma geral, completa, isso não vai atender aos seus objetivos. Então, o que é saúde? O que é qualidade de vida? Se não aquilo que você pode fazer quando você quer fazer,
com todo o prazer do mundo, né? Então, tudo isso envolve, então, um bate-papo gostoso desse, esclarecer, e voltar às consultas, né, Nina? Todo mundo fugiu dos hospitais, volta agora, vai voltando devagar, marca a sua consulta, não deixa de fazer o seu exame. Se autoconhecer é muito importante, essa consciência corporal, né, para ficar sempre atento, ligado. Então, isso é muito importante. Eu gostaria que a doutora Teara proferisse algumas palavras finais, caso você sinta vontade, de conselhos, né, de dicas, enfim, para a gente fechar esse bate-papo, já está dando 10 horas. Agradeço a todo mundo que pôde ficar. Por favor, doutora Teara, palavras finais. Joia, foi até interessante você falar essa questão da pandemia, que as pessoas, né, saíram um pouco da avaliação de rotina, e infelizmente a gente já tem visto assim, algumas implicações, né, no consultório, às vezes, no caso do câncer de mama, que é muito evidente, né, alguns casos que eram, por exemplo, chegavam operados já em estágio inicial, eu estou vendo chegar um pouco maior, às vezes tem que começar a quimioterapia antes de operar, né, que a gente fala que é pré-operatório, justamente por causa desse ato que teve, que foi, assim, realmente um período que o nosso conhecimento estava em formação e realmente o risco de Covid era um risco muito iminente, né? Agora as pessoas estando vacinadas, né? No caso, quem puder tomar a terceira dose, já toma a dose, que a gente vê como que isso controlou. Aqui em Belo Horizonte, os hospitais ficaram muito mais tranquilos com a vacinação, né? Manter as medidas de cuidado, né? De higiene, de máscara, enquanto for necessário a gente ter segurança, mas não deixar de procurar o auxílio médico, né, quando detectar qualquer coisa normal, ou mesmo voltar a fazer os exames de rotina, né. E no mais agradecer, né, a Ju, a Platins pelo convite, né, muito, como eu disse, é muito gratificante estar com vocês aqui, ver o interesse de vocês saberem mais, e estou à disposição, aí coloquei meu e-mail, meu Instagram, para quem quiser complementar alguma coisa também, eu estou às ordens. Muito obrigada, doutora Teara. Sigam nas redes sociais, tem muita coisa legal, ela posta um monte de coisas legais, não só sobre a saúde da mulher, mas saúde de todos. Ela é uma excelente profissional e, mais uma vez, doutora Teara, foi uma honra ter você aqui conosco. Pessoal, muito obrigada, tenham um ótimo dia. A gente vai deixar essa gravação para vocês, tá bom? Então, foi gravado, a gente vai disponibilizar, aí vocês mandam para todo mundo que vocês conhecem, tá? Quanto mais a gente divulgar informação, melhor, né? É isso que a gente precisa fazer como agentes aí, bons cidadãos, tá bom? Então, ó, um beijo no coração de vocês. A gente se despede, doutora Teara, com contagem regressiva, então vou te chamar para fazer contagem com a gente, tá bom? Então, tá bom. 5, 4, 3... 2, tchau, tchau. Tchau, tchau.